Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Esse é o tema da reflexão do dia 16 de junho, o dia de hoje, do Diário Estoico. Faz bastante tempo que eu não volto a olhar para esse livro e faz bastante tempo que eu não apareço por aqui no canal também. Então, eu decidi hoje voltar para fazer uma reflexão aqui com vocês. Vai ser um pouco diferente, espero que vocês gostem. E sem mais delongas, vamos lá. A gente começa aqui com uma frase do Marco, né? E o Marco diz: não tenha vergonha de precisar ajuda. Você tem um dever a cumprir, como um soldado na muralha de uma batalha. E daí, se ferido, você não conseguir escalar sem a ajuda de outro soldado. Ele fala isso em Meditações, né, no capítulo 7. E o Ryan vai trazer pra gente aqui que ninguém nasce com todas as ferramentas necessárias para resolver tudo o que vai encontrar pela frente. Pense num recém-nascido, completamente vulnerável, incapaz de se defender ou de se sustentar sozinho. Você já foi esse bebê, e as pessoas ao seu redor o ajudaram. Foi assim que você enfrentou que podia, ou foi assim que você entendeu que podia pedir ajuda. E foi assim que descobriu que era amado. Nada disso mudou. Você continua sendo amado, continua podendo pedir. Não precisa enfrentar tudo sozinho. Então, se você precisa de ajuda, camarada, peça ajuda. A reflexão de hoje, ela vai nessa linha de, né, é uma coisa que a gente se repete muito, né, e é uma coisa até relativamente natural na nossa sociedade, não necessariamente uma coisa estoica, mas de que não tem problema pedir ajuda, né, e as pessoas hoje elas estão ficando cada vez mais dentro de si, né, a gente tem visto em redes sociais, em diversos tipos de coisas digitais, né, que você pode imaginar por aí que faz a gente se afastar socialmente um do outro e meio que naturalmente, né, ou não naturalmente, a gente acaba ficando mais isolado e tendo essa ideia de que a gente não pode pedir ajuda, ou que ninguém quer nos ajudar, ou que ninguém gosta de nós, e por aí vai. E é claro que isso vai variar, né, de formas diferentes para diferentes tipos de pessoas em diferentes situações, mas essa reflexão mais rasa do Ryan aqui, ela vai nessa direção. E eu queria aprofundar ela um pouco mais e trazer um outro lado do que talvez o Marco poderia querer dizer com toda essa frase dele, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Como eu disse, a leitura comum aqui que a gente tem é que você merece, você é amado, né? Mas essa não é a razão, né? O Marco ele traz uma reflexão, na minha opinião, um pouco mais fria e também mais libertadora. Então ele fala que, como um soldado atacando uma muralha, você tem uma missão. E se for ferido e precisar de um camarada para te puxar? E daí? Então, não é uma imagem gentil. Ele está escolhendo aqui a guerra. E a guerra, ela traz a essa alusão de dever. Né? O foco não é esse sentimento, é essa muralha, é essa missão. Então, você é parte de um corpo e não o corpo inteiro. Nessa sensação de que você tem um dever, e aqui a gente pode entrar até na visão um pouco mais cosmopolita do estoicismo, de que nós somos parte de um organismo todo, né? Uma pequena parte desse grande organismo que é a humanidade. Então, você é parte do corpo e não o organismo inteiro. E você está nessa muralha, nessa missão para ser melhor, né? Para melhorar esse todo, né? Então, algumas outras frases que o Marco faz ao longo das meditações, né? Que nós somos feitos para cooperar, como mãos, pés e pálpebras, né? O que não serve à colmeia não serve à abelha. E essa recusar ajuda, né? Ou seja, você não querer pedir ajuda, você não querer fazer parte do todo, você está fingindo ser o todo quando você na verdade é uma parte. Né? Eu tô péssimo aqui com essa caneta. Tentar fazer mais reto. Mas você está tentando fingir ser o todo quando você é só uma parte. E isso você se isola, né? Que tá aqui, ó, a mão decepada, ela caída longe do corpo. Então, é como se você tivesse sido decepado e você caiu longe e você não se comunica mais com o todo. Você não se comunica mais com a sociedade. Você não se comunica mais com as pessoas próximas a você. E existem camadas, né? Tem você, tem as pessoas próximas a você, tem o seu círculo social maior, tem a comunidade em que você faz parte, talvez um bairro ou até uma cidade, dependendo do tamanho, e a gente vai subindo até a humanidade toda. Então, dentro dessas categorias todas, né? Você lá na mais baixo, você tá separado, caído longe do corpo, como uma mão decepada. Só que essa mão não se cortou sozinha, né? Deixa eu tirar isso aqui. Quem não pede ajuda não é uma pessoa forte. Você não é forte por não pedir ajuda. Você é um membro que foi amputado dessa relação social, achando que você é o organismo. E daí existe essa sensação, esse julgamento de vergonha. Então eu tenho vergonha de pedir ajuda, eu tenho vergonha que eu vá para outra pessoa e me sinta vulnerável.
né? Mas a vergonha, ela não existe de verdade. Ela é um julgamento, assim como outras coisas que a gente faz, assim como outras visões errôneas que a gente tem sobre a nossa vida e sobre os nossos sentimentos. A vergonha em si, ela é um julgamento, ela não existe, ela não é um fato por si só. Cortei o J aqui. Ela não existe, né? Então, precisar de ajuda diminui você é falso, né? Se você precisa de ajuda, não significa que você vai ser menor por isso. Significa que você está se integrando ao corpo nessa visão estoica. Significa que você está efetivamente fazendo algo natural, né? Então, essa é uma visão falsa. A gente está confundindo aqui autossuficiência prática com valor. Então, você acha que você não tem autossuficiência prática, né? E você perde seu valor aqui. Então, fazer tudo sozinho é um indiferente, não uma virtude. Se você faz tudo sozinho efetivamente, você não precisa das outras pessoas para fazer as coisas, né? A gente tem isso na dicotomia do controle, em que a maior parte das coisas está fora do nosso controle e uma pequena parte, né, os nossos julgamentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, de uma forma geral, estão dentro do que a gente pode controlar. Então, se você faz tudo sozinho, isso é um indiferente. Você não está sendo virtuoso por fazer tudo sozinho. E o julgamento, né, de você acha que você se diminui por pedir ajuda para alguém, a gente pode examinar e retirar, porque ele está dentro dessa esfera do que a gente controla. E daí tem essa sensação, né, de que, mas o sábio não é autossuficiente, né? O sábio não conseguiria fazer tudo sozinho, o sábio não conseguiria viver sem o apoio da sociedade. E aqui a gente coloca que a autossuficiência é do seu bem e não da sua logística. A coragem, sozinho, tomar a muralha, não. Ou seja, nessa sensação de que nessa direção de que você precisa ter a virtude da coragem, você precisa avançar e fazer as coisas sozinho, você precisa colocar as 4 virtudes dentro de você, e nesse caso aqui especificamente a coragem, mas você nunca vai conseguir tomar a muralha. Então, quando a gente olha mais para o bem geral, mais para o mundo, mais para a direção em que a gente avança juntos como sociedade, nessa visão cosmopolita que eu falei antes, você nunca vai conseguir tomar a muralha sozinho. E a gente volta lá para essa visão inicial do Marco da frase dele, que é mais militar, é mais ligada a dever, né? Então, você não vai conseguir tomar a muralha sozinho. Se você se ferir na jornada, se você se ferir no seu caminho de se transformar numa pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor não só por você, mas para o mundo também, você tem que pedir ajuda, né? Isso é uma tarefa grande, você está tentando tomar a muralha. Então, não tem problema você pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para subir um muro, mas ninguém vai ser corajoso por você. Ou seja, a tomada de decisão inicial é sua. Você que começa a escalar. Você que começa a ir atrás de subir o muro, né, efetivamente. Mas você pode precisar de ajuda no começo, no processo, quer dizer. Entendeu? Então o começo é seu, mas o processo você pode ter ajuda dos outros. Então é nessa visão de que existe um trabalho que é só seu, e a autossuficiência ela nunca foi de fazer tudo sozinho. Né? Você vai fazer esse trabalho que é só seu, que demanda a coragem, mas para você ter autossuficiência não significa que você tem que fazer absolutamente tudo sozinho. Então, era o seu bem não depender de nada externo. Você pode precisar de uma mão e não faltar nada. Então, no processo de escalar a muralha, no processo de continuar o seu dever, você pode precisar de ajuda, você pode precisar de uma mão amiga ali. Mas isso não significa que está faltando alguma coisa para você. Então, exclui esse julgamento, né? Eu vou até escrever aqui, esse julgamento de que se você precisa de ajuda, você é fraco, de que isso diminui você. Isso não é verdade. Isso é uma escolha que você faz. Você pensa isso ativamente. Isso não é uma coisa que já vem natural. Então ele não tem essa sensação, não é racional. O julgamento ele não tem racionalidade por trás. Ele é simplesmente um julgamento, uma coisa que você controla e que você pode transformar. Combinado? E essa é a reflexão de hoje. Espero que você tenha curtido aí. A gente pegou a parte mais antiga que eu faria de ler as reflexões aqui do Diário Estoico e deu uma aprofundada ainda maior, entrando um pouco mais na visão técnica estoica. Beleza? Bom, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.